Muito bem, continuamos aqui a falar sobre o tempo de Deus. Mas antes eu queria convidar a você a compartilhar esses vídeos com outras pessoas para que essas outras pessoas também possam alcançar as bênçãos de Deus em suas vidas. Para que Deus operasse milagres por onde eu tenho passado, eu tive que apagar tudo aquilo que eu aprendi e agora estou aqui ajudando você. Eu tive que apagar, por exemplo, que Deus podia dizer sim, podia dizer não, podia dizer espera. Também tive que apagar aquela questão da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o cumprimento da palavra dele em nossas vidas. E também sobre essa questão do tempo de Deus. E que na verdade tive que ter como verdade aquilo que Jesus disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. E se você quer ser abençoado e alcançar todas essas bênçãos de Deus, é necessário que alguma coisa na sua vida seja apagada. É claro, existe uma resistência dentro de nós, porque aprendemos desde pequenos dessa forma, mas o importante é a verdade que liberta. Então veja bem, quando Jesus aqui estava na terra, ele curava as pessoas e dizia para as pessoas: não falem a ninguém. Mesmo assim, eles falavam. Então, o que você acha? Jesus sabia que a pessoa ia falar ou não sabia? É claro que ele sabia, ele era onisciente. Então, veja bem, por que ele dizia que não era para falar? Ele queria mostrar para mim e para você que aqueles que ele curava naqueles dias, ainda que ele dissesse, não fales a ninguém, mesmo assim eles falavam. Quer ser abençoado por Deus? Comece a falar e a divulgar as bênçãos de Deus e compartilhe esses vídeos para que outras pessoas também possam ser curadas e abençoadas por Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Por quê? A gente é criado no ensinamento, isso cria dentro de nós uma resistência que muitas vezes é complicado para nós crer. Eu sei que você está ouvindo e está muitas vezes pensando que não é bem assim, porque desde pequeno nós fomos criados aprendendo que não é bem assim, que eu pedi, Deus tem que me dar, que ele pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espera, apesar de não estar na Bíblia Sagrada. Mas eu quero que você saiba que também muitas pessoas acreditam que existe outro caminho além de Jesus. Ainda que a gente mostre na Bíblia Sagrada que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas como eles foram ensinados desde criança que havia outro caminho através de outros, eles ainda creem, ainda que eles olhem na Bíblia, mas eles ainda creem que existe outro caminho sem ser por Jesus. Então, tudo que você aprendeu, se não está na Bíblia, você tem que apagar. Você não vai achar na Bíblia Jesus dizendo que ele ia dizer espera, pode ser, talvez. Você não vai achar nada disso na Bíblia. Também eu estou falando aqui agora, é claro, sobre o tempo de Deus. Também falei já sobre a vontade de Deus, que é o cumprimento da sua palavra, e que não existe nenhuma vontade de Deus contra a palavra dele. E que a vontade de Deus é o cumprimento da sua palavra. Verdadeiramente ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, como eu já falei para você. Agora, é claro, se você quer ser abençoado, compartilhe esses vídeos e receba você também a bênção de Deus em sua vida. Então, vamos continuar agora com o tempo de Deus. Então, eu já falei que o tempo de Deus Então, eu já falei que o mundo espiritual está no tempo zero. Ou seja, segundo Albert Einstein, na velocidade da luz, o tempo para. Então, eu poderia dizer para você que o mundo espiritual está na velocidade da luz, que é o tempo zero. De maneira que você chegar lá no céu, perguntar para o ladrão da cruz: como é que foi aquele dia que você morreu? Ele vai dizer: não, rapaz, eu estava morrendo na cruz e naquele mesmo momento eu entrei no céu. Para ele entrou no mesmo momento, porque esse tempo não existe para ele. Existe para mim e para você que estamos no mundo matéria. Mas naquele mesmo dia ele entrou no tempo zero e para ele estava morrendo na cruz e já estava entrando no céu. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que morrem sem Cristo já estão sendo condenados. E aqueles que morrem com Cristo já estão, é claro, sendo salvos. Então você diz: mas já foram condenados? Não, é que esse tempo não existe fora do mundo matéria. Só existe para o mundo matéria. Então, no dia que eles saem do mundo matéria, eles caem
no tribunal de Cristo, ou eles caem no arrebatamento da igreja, eles caem, ou eles caem lá no juízo final, no mesmo dia. Por quê? O tempo é para o mundo matéria, fora do mundo matéria não existe o tempo. Morreu, ele já cai lá porque, mas passaram 2000 anos, para ele não passou nada, para ele foi no mesmo instante. Daí você diz, mas as pessoas já foram condenadas? Não, ninguém foi condenado ainda. Mas esse tempo é para mim e para você, para eles não, certo? Então acertamos aqui. Agora vamos para o tempo de Deus. Mundo espiritual, tempo zero. Deus, segundo Albert Einstein, na velocidade da luz o tempo para. Acima da velocidade da luz, o tempo corre para trás. Então veja bem, Deus está acima da velocidade da luz, porque para Deus o tempo corre para trás. E eu vou mostrar isso pela sua palavra. Veja bem, como é que acontece com Deus? Primeiro Deus vê o Apocalipse, vê esses aqui morrendo, indo para o inferno, ou seja, primeiro Deus vive o Apocalipse, então ele vê esses aqui morrendo, indo para o céu, e esses aqui morrendo, indo para o inferno. Aí ele vai vindo para trás, e ele vai vindo para trás, ele vai vindo para trás, daí ele vê a morte do seu filho, por aqueles que foram para o céu. E aí ele vai vindo para trás, vai indo para trás, e aí ele vai formar todas as coisas. Por isso que ele fez uns para a salvação e outros para a perdição, porque ele não pode mais mudar aquilo que ele já viu. Ele já esteve lá, ele já viu o Apocalipse, então ele já viu esses indo para o céu e esses indo para o inferno. Ele vai formar aqueles que foram para o céu e aqueles que foram para o inferno. E onde está escrito, pastor? Então vou dizer para você aí, ó. Jesus morreu para nós mais ou menos 2000 anos atrás, certo? Mas para Deus, ele morreu antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus primeiro viu o Apocalipse, viu as pessoas sendo salvas, as pessoas sendo perdidas, depois ele vê a morte do filho dele, e depois então ele vai fundar o mundo e fazer todas as coisas. Por isso que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, certo? Então, o mundo matéria é que existe o tempo, mas para Deus o tempo corre para trás. Muitas pessoas pensam que quando encontrar-se com Deus, eles vão ver um velhinho de barbinhas brancas. Isso é a sua ideia por causa dos anos em que Deus tem, mas Deus não se envelhece. Pode ter certeza que quando nós ver Deus, ele vai ser um jovem na flor da idade, porque ele é bonito, ele é belo e é um jovem na flor da idade. Então, eu quero que você tenha isso na sua mente. Deus é um jovem lindo na flor da idade. Jesus é um jovem lindo na flor da idade. E todos ressuscitaremos como jovens na flor da idade. E eu quero que você seja grandemente abençoado por Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.